Bem-vindo ao Áudio Júris. Se inscreva e ative o sininho para receber sempre nossas atualizações. Enunciados cíveis do FONAGE. Enunciado 1. O exercício do direito de ação no juizado especial cível é facultativo para o autor. Enunciado 3. Lei local não poderá ampliar a competência do juizado especial. Enunciado 4. Nos juizados especiais só se admite a ação de despejo prevista no artigo 47, inciso 3º, da Lei 8.245 de 1991. Enunciado 5. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado seu recebedor. Enunciado 6. Não é necessária a presença do juiz togado ou leigo na sessão de conciliação, nem a do juiz togado na audiência de instrução conduzida por juiz leigo. Enunciado 7. A sentença que homologa o laudo arbitral é irrecorrível. Enunciado 8. As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos juizados especiais. Enunciado 9. O condomínio residencial poderá propor ação no juizado especial, nas hipóteses do artigo 275, inciso 2º, item B, do Código de Processo Civil. Enunciado 10. A contestação poderá ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento. Enunciado 11. Nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia. Enunciado 12. A perícia informal é admissível na hipótese do artigo 35 da Lei 9.099 de 1995. Enunciado 13. Os prazos processuais nos juizados especiais cíveis contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso. Enunciado 14. Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais à habitabilidade, são penhoráveis. Enunciado 15. Nos juizados especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. Enunciado 20. O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Enunciado 22. A multa cominatória é cabível desde o descumprimento da tutela antecipada, nos casos dos incisos 5 e 6, do art. 52, da Lei 9.099 de 95. Enunciado 26. São cabíveis a tutela, a cautelatória e a antecipatória nos juizados especiais cíveis. Enunciado 27. Na hipótese de pedido de valor até 20 salários mínimos, é admitido pedido contraposto no valor superior ao da inicial, até o limite de 40 salários mínimos, sendo obrigatória a assistência de advogados às partes. Enunciado 28. Havendo extinção do processo com base no inciso I, do artigo 51, da Lei 9.099 de 95, é necessária a condenação em custas. Enunciado 30. É taxativo o elenco das causas previstas no artigo 3º da Lei 9.099 de 95. Enunciado 31. É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. Enunciado 33. É dispensável a expedição de carta precatória nos juizados especiais cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por ofício do juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação. Enunciado 35. Fim da instrução. Não são obrigatórios os debates orais. Enunciado 36. A assistência obrigatória prevista no artigo 9º da Lei 9.099 de 95 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação. Enunciado 37. Em exegese ao artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099 de 95, não se aplica ao processo de execução o disposto no artigo 18, parágrafo 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os artigos 653 e 654 do Código de Processo Civil. Enunciado 38. A análise do artigo 52, inciso 4, da Lei 9.099 de 95, determina que, desde logo, espeça-se o mandado de penhora, depósito, avaliação e intimação, inclusive da eventual audiência de conciliação designada, considerando-se o executado intimado com a simples entrega de cópia do referido mandado em seu endereço, devendo, nesse caso, ser certificado circunstanciadamente.
Enunciado 39. Em observância ao artigo 2º da Lei 9.099 de 95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. Enunciado 40. O conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia, exceto perante o próprio juizado especial em que atue ou se pertencer aos quadros do Poder Judiciário. Enunciado 41. A correspondência ou contrafé recebida no endereço do advogado é eficaz para efeito de intimação, desde que identificado seu recebedor. Enunciado 43. Na execução do título judicial definitivo, ainda que não localizado o executado, admite-se a penhora de seus bens, dispensado o arresto. A intimação de penhora observará o disposto no artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9.099 de 95. Enunciado 44. No âmbito dos juizados especiais, não são devidas despesas para efeito do cumprimento de diligências, inclusive, quando da expedição de cartas precatórias. Enunciado 46. A fundamentação da sentença ou do acórdão poderá ser feita oralmente, com gravação por qualquer meio, eletrônico ou digital, consignando-se apenas o dispositivo na ata. Enunciado 48. O disposto no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 9.099 de 95 é aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Enunciado 50. Para efeito de alçada, em sede de juizados especiais, tomar-se-á como base o salário mínimo nacional. Enunciado 51. Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria. Enunciado 52. Os embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da Lei N. Graus 9.099 de 95. Enunciado 53. Deverá constar da citação a advertência, em termos claros, da possibilidade de inversão do ônus da prova. Enunciado 54. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material. Enunciado 58. Substitui o enunciado 2 as causas cíveis enumeradas no artigo 275, inciso 2 do CPC admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva execução, no próprio juizado. Enunciado 59. Admite-se o pagamento do débito por meio de desconto em folha de pagamento, após anuência expressa do devedor e em percentual que reconheça não afetar sua subsistência e a de sua família, atendendo sua comodidade e conveniência pessoal. Enunciado 60. É cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na fase de execução. Enunciado 62. Cabe exclusivamente às turmas recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos juizados especiais. Enunciado 63. Contra decisões das turmas recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o recurso extraordinário. Enunciado 68. Somente se admite conexão em juizado especial cível quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9.099 de 1995. Enunciado 69. As ações envolvendo danos morais não constituem, por si só, matéria complexa. Enunciado 70. As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos juizados especiais, exceto quando exigirem perícia contábil. Enunciado 71. É cabível a designação de audiência de conciliação em execução de título judicial. Enunciado 73. As causas de competência dos juizados especiais em que forem comuns o objeto ou a causa de pedir poderão ser reunidas para efeito de instrução, se necessária, e julgamento. Enunciado 74. A prerrogativa de foro na esfera penal não afasta a competência dos juizados especiais cíveis. Enunciado 75. Substitui o enunciado 45 a hipótese do parágrafo 4º do artigo 53 da Lei 9.099 de 95, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no cartório distribuidor. Enunciado 76. Substitui o enunciado 55 no processo de execução,
esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito e SPC e Serasa, sob pena de responsabilidade. Enunciado 77. O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso. Enunciado 78. O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia. Enunciado 79. Designar-se asta pública única, se o bem penhorado não atingir valor superior a 60 salários mínimos. Enunciado 80. O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Artigo 42, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95. Enunciado 81. A arrematação e a adjudicação podem ser impugnadas, no prazo de 5 dias do ato, por simples pedido. Enunciado 82. Nas ações derivadas de acidentes de trânsito, a demanda poderá ser ajuizada contra a seguradora, isolada ou conjuntamente com os demais coobrigados. Enunciado 84. Compete ao presidente da turma recursal o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, salvo disposição em contrário. Enunciado 85. O prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data do julgamento. Enunciado 86. Os prazos processuais nos procedimentos sujeitos ao rito especial dos juizados especiais não se suspendem e nem se interrompem. Enunciado 87. A Lei 10.259 de 2001 não altera o limite da alçada previsto no artigo 3 graus, inciso I, da Lei 9.099 de 95. Enunciado 88. Não cabe recurso adesivo em sede de juizado especial, por falta de expressa previsão legal. Enunciado 89. A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis. Enunciado 90. A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Enunciado 91. Substitui o enunciado 67. O conflito de competência entre juízes de juizados especiais vinculados à mesma turma recursal será decidido por esta. Inexistindo tal vinculação, será decidido pela turma recursal para a qual for distribuído. Enunciado 92. Nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099 de 95, é dispensável o relatório nos julgamentos proferidos pelas turmas recursais. Enunciado 94. É cabível, em juizados especiais cíveis, a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o autor pretenda o parcelamento de dívida, observado o valor de alçada, exceto quando exigir perícia contábil. Enunciado 95. Fim da audiência de instrução, conduzida por juiz leigo, deverá ser apresentada a proposta de sentença ao juiz togado em até 10 dias, intimadas as partes no próprio termo da audiência para a data da leitura da sentença. Enunciado 96. A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões. Enunciado 97. O artigo 475, J, do CPC, Lei 11.323 de 2005 aplica-se aos juizados especiais, ainda que o valor da multa somado ao da execução ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. Enunciado 98. Substitui o enunciado 17. É vedada a acumulação simultânea das condições de preposto e advogado na mesma pessoa. Artigo 35, inciso 1, e artigo 36, inciso 2 da Lei 8.906 de 1994, combinado com o artigo 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Enunciado 99. Substitui o enunciado 42. O preposto que comparece sem carta de preposição obriga-se a apresentá-la no prazo que for assinado, para a validade de eventual acordo, sob as penas dos artigos 20 e 51, inciso I, da Lei nº 9.099 de 95, conforme o caso. Enunciado 100. A penhora de valores depositados em banco poderá ser feita independentemente de a agência situar-se no juízo da execução. Enunciado 101. Aplica-se ao juizado especial o disposto no artigo 285, alínea A do CPC. Enunciado 102. O relator, nas turmas recursais cíveis, em decisão monocrática,
poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante das turmas recursais ou da turma de uniformização ou ainda de tribunal superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de 5 dias. Enunciado 103. O relator, nas turmas recursais cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com súmula do Tribunal Superior ou jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de 5 dias. Enunciado 106. Havendo dificuldade de pagamento direto ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10%, deverá efetuar depósito perante o juízo singular de origem, ainda que os autos estejam na instância recursal. Enunciado 107. Nos acidentes ocorridos antes da MP 340 de 2006, convertida na Lei nº 11.482 de 2007, o valor devido do seguro obrigatório é de 40 salários mínimos, não sendo possível modificá-lo por resolução do CNSP e ou SUSEP. Enunciado 108. A mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral. Enunciado 111. O condomínio, se admitido como autor, deve ser representado em audiência pelo síndico, ressalvado o disposto no parágrafo 2 graus do artigo 1348 do Código Civil. Enunciado 112. A intimação da penhora e a avaliação realizada na pessoa do executado dispensa a intimação do advogado. Sempre que possível, o oficial de justiça deve proceder à intimação do executado no mesmo momento da constrição judicial. Art. 475, parágrafo 1º do CPC. Enunciado 113. As turmas recursais reunidas poderão, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, salvo disposição regimental em contrário, aprovar súmulas. Enunciado 114. A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé. Enunciado 115. Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo. Enunciado 116. O juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Artigo 5º, inciso 74, da Confira, uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade. Enunciado 117. É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial, perante o juizado especial. Enunciado 118. Quando manifestamente inadmissível ou infundado o recurso interposto, a turma recursal, ou o relator em decisão monocrática condenará o recorrente a pagar multa de 1% e indenizar o recorrido no percentual de até 20% do valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. Enunciado 120. A multa derivada de descumprimento de antecipação de tutela é passível de execução mesmo antes do trânsito em julgado da sentença. Enunciado 121. Os fundamentos admitidos para embargar a execução da sentença estão disciplinados no artigo 52, inciso 9, da Lei 9.099 de 95, e não no artigo 475, L do CPC, introduzido pela Lei 11.232 de 2005. Enunciado 122. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Enunciado 123. O artigo 191 do CPC não se aplica aos processos cíveis que tramitam perante o juizado especial. Enunciado 124. Das decisões proferidas pelas turmas recursais em mandado de segurança não cabe recurso ordinário. Enunciado 125. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei nº 9.099 de 95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário. Enunciado 126. Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela Secretaria. Enunciado 127. O cadastro de que trata o artigo 1, parágrafo 2º, inciso 3, alínea B, da Lei nº 11.419 de 2006 deverá ser presencial, e não poderá se dar mediante procuração,
ainda que por instrumento público e com poderes especiais. Enunciado 128. Além dos casos de segredo de justiça e sigilo judicial, os documentos digitalizados em processo eletrônico somente serão disponibilizados aos sujeitos processuais, vedado o acesso à consulta pública fora da Secretaria do Juizado. Enunciado 129. Nos juizados especiais que atuem com processo eletrônico, ultimado o processo de conhecimento em meio físico, a execução dar-se-á de forma eletrônica, digitalizando as peças necessárias. Enunciado 130. Os documentos digitais que impliquem efeitos no meio não digital, uma vez materializados, terão a autenticidade certificada pelo diretor de secretaria ou escrivão. Enunciado 131. As empresas públicas e sociedades de economia mista dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios podem ser demandadas nos juizados especiais. Enunciado 133. O valor de alçada de 60 salários mínimos previsto no artigo 2º da Lei 12.153 de 2009, não se aplica aos juizados especiais cíveis, cujo limite permanece em 40 salários mínimos. Enunciado 134. As inovações introduzidas pelo artigo 5º da Lei 12.153 de 2009 não são aplicáveis aos juizados especiais cíveis, Lei 9.099 de 95. Enunciado 135. Substitui o enunciado 47. O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. Enunciado 136. O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da Lei 9.099 de 95 e 18 do Código de Processo Civil. Enunciado 139. Substitui o enunciado 32 a exclusão da competência do sistema dos juizados especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis. Enunciado 140. Substitui o enunciado 93. O bloqueio online de numerário será considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição. Enunciado 141. Substitui o enunciado 110. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente. Enunciado 142. Substitui o enunciado 104. Na execução por título judicial, o prazo para oferecimento de embargos será de 15 dias e fluirá da intimação da penhora. Enunciado 143. A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. Enunciado 144. Substitui o enunciado 132. Se a multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor. Enunciado 145. A penhora não é requisito para a designação de audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial. Enunciado 146. A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei nº 9.099 de 95, não será admitida a propor ação perante o sistema dos juizados especiais, artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 8, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Enunciado 147. Substitui o enunciado 119. A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz. Enunciado 148. Substitui o enunciado 72. Inexistindo interesse de incapazes, o espólio pode ser parte nos juizados especiais cíveis. Enunciado 155. Admitem-se embargos de terceiro, no sistema dos juizados, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo 1º do artigo 8 da Lei 9.099 de 95. Enunciado 156.
Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora. Enunciado 157. O disposto no artigo 294 do CPC não possui aplicabilidade nos juizados especiais cíveis, o que confere ao autor a possibilidade de aditar seu pedido até o momento da AIJ, ou fase instrutória, sendo resguardado ao réu o respectivo direito de defesa. Enunciado 159. Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso. Enunciado 160. Nas hipóteses do artigo 515, parágrafo 3º do CPC, e quando reconhecida a prescrição na sentença, a turma recursal, dando provimento ao recurso, poderá julgar de imediato o mérito, independentemente de requerimento expresso do recorrente. Enunciado 161. Considerado o princípio da especialidade, o CPC de 2015 somente terá aplicação ao sistema dos juizados especiais nos casos de expressa e específica remissão, ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no artigo 2º da Lei 9.099 de 95. Enunciado 162. Não se aplica ao sistema dos juizados especiais a regra do artigo 489 do CPC de 2015 diante da expressa previsão contida no artigo 38, caput, da Lei 9.099 de 95. Enunciado 163. Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos artigos 303 a 310 do CPC de 2015, são incompatíveis com o sistema dos juizados especiais. Enunciado 164. O artigo 229, caput, do CPC de 2015 não se aplica ao sistema de juizados especiais. Enunciado 165. Nos juizados especiais cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua. Enunciado 166. Nos juizados especiais cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau. Enunciado 167. Não se aplica aos juizados especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel artigo 346 do CPC. Enunciado 168. Não se aplica aos recursos dos juizados especiais o disposto no artigo 1.